aprendeu muito. Já. O que você falaria? Eu sou hiperativa, né? Ah. E eu Quem me não autossabotava. Eu me Quem não autossabotava. é hiperativo? Então, hoje, eu acho que assim, eu tinha que parar com isso. Eu sou diferente? Sou. Mas por que que eu sou diferente? Porque nada pra mim. Opa, peraí, eu entendo costura. Preciso saber modelagem. De modelagem, preciso saber de marketing. De marketing, preciso saber engenharia. E assim, eu sempre tô buscando e eu ia bater nas costas. Vai lá, querida. É isso aí. E para com isso, sem autossabotagem, que muitas vezes a gente tem, né? Sim. Que a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? É aquela vozinha, né, que fica assim na A cabeça. derrota quase sempre está dentro de nós. Exato, Somos nós exato. que nos derrotamos. Ah, olha, eu já na maioria das vezes eu só olho e falo, será? Vai assim mesmo. Eu não fico pensando Não muito, fica. não. Olá, criativos e criativas, sejam bem-vindos ao podcast Gerações Criativas, onde aqui criatividade tem história, não tem idade. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que eu tenho aprendido assim e me encantado, moda autoral. Você já pensou na roupa que você veste? Quais histórias estão ali envolvidas na trama, no bordado, na costura? E aqui estamos com 3 especialistas incríveis, maravilhosos, que eu adoro, admiro, meus amigos, para falar sobre isso. Então, gostaria que vocês se apresentassem, começando por você, Neto. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Eu sou Antônio Neto, crochetista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da marca Igor Eusébio Crochê. Igor? Salve, salve, galera, né? A minha saudação. Sou o Igor Eusébio, sou crochetista, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E tô aí trabalhando com moda, né? Já há 30 anos. E trabalhei por algumas vertentes, né? Comecei com cabelo, com maquiagem, fui pra fotografia, cinema. E hoje tô aí como estilista. Legal, Joyce. Olá a todos. Meu nome é Joyce Parra, sou consultora de moda. Então, toda a parte de engenharia do processo da moda, eu tô dentro. Não, a Joyce está sendo muito tímida. O conhecimento dela, assim, é imenso, vasto, trabalha no Senai, né? Sim, Conheci Joyce no programa CRI, do Sebrae, que está fazendo em parceria, né? Sebrae sim. Senai. O CRI Moda Autoral, ele é um projeto do Sebrae, tá? Para desenvolver novos criativos da moda. E toda essa parte, né, de engenharia mesmo do produto, colocar o seu nome e o seu tempero no produto, que muitas vezes o criativo não consegue. E, assim, para a parte de execução, o Sebrae contratou o Senai. Daí, essa parte de engenharia, processos de criar o seu negócio, a gente consegue fazer. Que a sua formação, você já me falou que passou por mecânica. Sim, sim. Ai, eu sou muito curiosa. Então, eu não tenho aquela angústia da curiosidade. Eu vou atrás. E é incrível, assim, quando o assunto é moda, todo mundo teve uma história que vem totalmente oposta à moda. É como se a vida fosse tentando afastar e a gente querendo ir nesse sentido a todo custo. Que a sua Mas- formação também não é de moda. Não, Né? eu formei primeiro em estética e depois formei em biomedicina. E a sua formação, Neto? Direito. Nossa! Toda vez. Depois letras, depois medicina. Menino! E foi pra moda. Aí a pandemia A pandemia fez um veio. pandemônio em nossas vidas. Não é? Eu quero uma peça de crochê, eu vou comprar melhor. Eu vou fazer. Uhum. E aí nesse vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Acho que uma correntinha de crochê quase todo mundo já tentou fazer na vida, né? Falei, bom, correntinha eu já sei fazer. Hoje em dia o YouTube ensina a gente a fazer tudo de bom e de ruim. Falei, vamos tentar fazer uma coisa boa, que é uma peça em crochê. E ali eu comecei a intenção de fazer uma bermuda e uma camisa. E o Igor veio no embalo, começou também. E de lá nós caminhamos até aqui. Até aqui.
Esse é peças nosso incríveis. início. Que no legal. crochê. O início foi bem assim Mas mesmo, é. assim. Ele já chegou fazendo e eu fiquei olhando, e de repente eu fiz um tapete de 2 metros. Uhum. Fiz um tapete imenso lá pra casa. E depois fui pro amigurumi, que é aqueles bichinhos, né? Uhum. Até que eu fiz a primeira roupa. Mas ainda assim, eu fiz. E anos depois eu fui usar a primeira roupa de crochê que eu fiz. Eu demorei ainda, porque eu ainda tinha um certo preconceito, não sei, ou vergonha, Vergonha. não sei. Mas a minha estreia, assim, usando uma peça foi assim, de um jeito inexplicável, porque eu mal conseguia andar dentro do evento que eu fui. E as pessoas me parando pra saber onde eu comprei, quem fez, quem pensou no look e tudo mais, assim. Então, eu fiquei bem feliz. E dali pra frente, eu não saio mais de casa sem alguma coisa de crochê. Que legal. Uma coisa, não sei se você concorda ou não, Joyce, uma coisa que eu tenho aprendido na moda autoral é que ela tem nome e sobrenome, né? Então, assim, ela representa muito aquilo que a pessoa que fez, né? Tudo que está no interior dela. Então, assim, é ter coragem, né? Quando você fala, eu tinha vergonha, não sabia, demorei tanto tempo. Passa muito a moda autoral pela coragem, porque é uma demonstração, né? Você está Sim. se colocando ali para que o outro veja o que há de melhor em você. Não sei se eu falei besteira, Joyce. Não, não falou besteira de jeito nenhum. Muitas vezes o criativo ele não valoriza o seu processo, né? E ele deixa isso transparecer. O que nós, como premissa da nossa instituição, é fazer mesmo com que esse processo seja valorizado e você saber o que você está fazendo. Quando você falou da minha formação, também comecei como uma facção, né? É, facção da confecção, tá, gente? E hoje a gente hoje é muito comum falar sobre private label, né? Mas em Antigamente 1900, né? Em 1900, quando eu comecei, a gente chamava de facção, né? Do confeccionista. Mas eu conheci o Sistema S, né? O Senai, assim, para resolver a dor que eu sentia ali dentro da minha oficina. Porque eu não tinha todo o processo produtivo da cadeia do vestuário, o elo mais fraco é a parte de costura. Então, tudo se revela ali na costura. Se o defeito está na modelagem, revela na costura. Se o defeito foi no corte, revela na costura. Então, só que eu não tinha argumentos técnicos para me defender daquilo. Aí procurei me especializar. E assim, quando eu falo que a gente bebe da água do Senai, a pessoa não consegue mais sair da instituição, é exatamente isso. Comecei no Senai em 2012, estou lá até hoje e assim, me vejo ali que sempre eu tô me reciclando, ali dentro mesmo. Minha formação no Senai, que eu sou cria do Senai, eu sou formada em produção do vestuário, pós-graduada em design, têxtil e moda, porque eu precisava de conhecimento têxtil também para o meu processo. E agora eu migrei para o marketing, estou em imersão no modelagem em 3D, que agora deu um boom, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, quando você cria virtualmente uma peça sem precisar usar recursos físicos, né? Então, impacta em financeiro, em tudo, né? Tempo, que hoje a gente fala que o financeiro é o tempo do criativo, né? Essa ferramenta já está adaptada para a técnica do crochê? Já tem alguns pontos, acredita? Tem o 3D também eu vejo muito em malharia. Malharia, a gente consegue trazer alguns pontos de malharia, tá? Mas fica esse pontinho para ser pesquisado, né? O crochê na parte do 3D, Porque né? tem as pessoas assim, a gente falou, né? Todo mundo de outra área que de repente está partindo para moda ou a moda chamando de alguma forma, né? Porque moda é expressão. Então, vocês três aqui estão vestidos lindamente e expressando, né, o que tem de melhor dentro de vocês. Com cores, admiro cor, eu não consigo, não sou uma pessoa que consegue usar cor, eu acho lindo quem usa cor.
E quando a pessoa parte para construir uma marca, igual vocês estão construindo, você pega muitas pessoas, né? Ah, qual o caminho que eu vou fazer? Como que eu vou para o que todo mundo está fazendo ou faço algo diferente? Vocês fazem diferente, você orienta a fazer diferente? É assim que funciona? Não, precisa, né? Que hoje o copia e cola é muito comum, né? Muitas vezes a gente sai para fazer pesquisa e fala, nossa, eu vi essa peça em algum lugar. Não, foi há 3 lojas atrás. Mas olha, assim, tipo, eu faço parte do colegiado de moda, né, lá em Campo Grande. E a gente sempre tem uma questão que é muito pesado ali, eu acho que para todo mundo que é do criativo. A gente tem que ser inovador, trazer ideias novas, mas a gente precisa vender. E nem sempre o que a gente cria de extraordinário é vendável. Então, a gente fica naquele impasse quando a gente vai criar uma coleção, mas será que isso vai vender? Porque eu não posso só criar, eu preciso criar e vender. Então, tem muita gente que fica nesse impasse do vou ser inovador ou vou me sustentar. Mas é posicionamento, né? Sim, sim. Também. E entender do seu público-alvo, né? Às vezes o seu público, ele já tá com essa sede do novo. Às vezes ele até precisa. Ele precisa do novo, é entender o seu público. O que muito me admira é quando o estilista, ele fala, eu não sei para que público eu atendo. Ué, como assim? Né? Então, a pare e gente tem... reflita, né? A gente precisa primeiro entender o público que eu quero atender. Eu preciso entender isso. Porque essa é uma frase minha, tá? Sim. Quando a gente mira em todos, a gente não acerta em nenhum, tá? Então é muito assertivo quando você entende o seu público e você mira nele. A gente tem esse trabalho na hora de produzir peças ou mesmo uma coleção. Se nós estamos produzindo uma peça para passarela ou para o uso cotidiano. Se a gente quer produzir uma produção prêt-à-porter ou alta costura. Alta moda, porque crochê não é costura, então alta moda. Vamos dizer assim. Porque se você põe uma alta costura na passarela, aquilo não é utilizável no dia a dia. Mas a passarela é um show, é um espetáculo. De repente eu faço um vestido todo babado em crochê, com um material sintético para dar brilho, para dar volume, para aquilo aparecer na passarela, para aquilo chamar a foto de um fotógrafo, para ser uma capa de revista, de um site, de uma página, de um jornal, é para aquilo lá demonstrar a tendência. Qual que é a tendência? A tendência é um vestido, é um babado, é uma determinada cor, não aquele específico, não especificamente aquela peça. Aquela peça vai ser a vendável. Não é que aquela peça vai ser a comercializada. De repente, um famoso, um influencer, pode usar aquela peça num espetáculo para fazer uma aparição em público, mas não é aquela peça necessariamente que a gente vai produzir para venda. Ela é a tendência, ela representa a tendência que a gente vai produzir para o prêt-à-porter, para usar no cotidiano. Então nós temos esse entendimento que o que vai para a passarela não é necessariamente o que vai ser colocado à venda, o que vai ser produzido para comercialização. Assim como também a gente pode produzir já um desfile com peças prêt-à-porter, que são exatamente aquelas que vão ser produzidas para venda. E o crochê nos deu essa consciência de estudar o mercado, produzir peças numa moda autoral que expressem a nossa realidade, expressem a nossa cultura sul-mato-grossense, tragam a lembrança do Pantanal. O Pantanal é nossa origem, são nossas raízes, e tragam isso para o grande público expressos nessa arte manual que é o crochê. Eu vi até uma peça tua inspirada nas queimadas do Pantanal, né? Uma roupa inteira vermelha, tons de vermelho, né? Sim, são e, vários assim, tons. É interessante ouvir você falar, né? Nós passamos aí por uma mega artesanal, onde se diz muito do artesanato, e onde o foco desse ano foi muito o crochê,
né? Então, já na feira não foi o foco em outras artes, teve, mas o foco principal foi o crochê. E ali você vê senhorinhas, as vós, né? As pessoas que estão aprendendo, e vemos vocês. Então, desfilando as peças. Então, quando a gente fala de moda autoral, eu enxergo muito isso. Tem o artista que consegue captar toda a sua vivência, né, as suas origens, então tem o Pantanal, as vivências de vocês, né, a construção que você vai falando de conhecimento, de aprendizado, de tecnologia, e ali está expresso na roupa, né? Então, assim, o que eu vejo muito da moda autoral é isso, é a expressão do artista. Sim. A gente hoje dentro, eu falo isso no segmento do crochê. A gente tem muito pessoas assim que vão reproduzindo aquele estilo de crochê ainda antigo e às vezes compra uma receita ou vê no YouTube e vai fazendo aquilo, mas sem uma referência, sem entender. E ainda existe, né, muitos crocheteiros que não entendem nada de moda. Uhum. Sabe fazer crochê. Mas a peça não traz uma história, não traz um conceito, não imprime absolutamente nada, é apenas uma peça. Então a gente tem que ficar atento, estudar. Da última vez que eu vim aqui, eu falei, né? Sim. Estudem. Sim. Estudem moda, estudem as cores das tendências, o que vai vir para ano que vem. Que nem eu hoje já estou projetando um desfile que vai ser para abril do ano que vem. Então, assim, eu já estou vendo cor que vai estar sendo usado lá Quais na as frente tendências, para que eu Pantone? possa trazer um pouco dessa tendência, colocando a identidade da minha marca. Então, assim, é muita coisa para se pensar antes de produzir uma peça. É ver que fio, que caimento que eu quero. Então, essa questão de você tentar entender um pouco da moda é muito válido. Porque é certeza que sua peça vai ter sucesso, que ela vai ser vendida muito rápido e muita gente querendo reproduzi-la. Sim. A E gente quando você faz orientação de empresas, assim, as pessoas, elas conseguem ter essa visão mais ampla? Então, na verdade, quando a gente trabalha com artesão, a gente precisa fazer essa orientação de conhecimentos técnicos mesmo. Porque muitas vezes a pessoa faz uma peça chapada para atender uma mulher, a gente sabe que tem que ter o volume do seio ali agregado. Porque senão a peça fica chapada e, ai, nossa, tudo fica apertado. Não, porque não tem o conhecimento técnico de modelagem, tá? Tendências, a gente também consegue trazer tendências específicas para cada região do Brasil, que é riquíssimo. O que se usa no Nordeste, muitas vezes a pessoa do Sul, ela tem aquele meio pé atrás de usar volume, babados, né? Que é uma peça mais clean que se usa no Sul. Mas não dá para fazer esse mix, né? Mais sucinto? Dá sim, mas é parte de conhecimentos técnicos, sim, que é específico da moda. E quando a gente fala também sobre a tradução de uma peça do desfile para o nosso cotidiano, assim, é muito estudo que envolve essa tradução, tá? Alguns consumidores, eles estão com sede do novo. Como o Igor me falou, que às vezes quando ele vai para uma feira, né, para uma exposição, ele não consegue andar porque as pessoas ficam perguntando sobre a peça dele. É uma peça diferente, não é? sim. E as pessoas têm consumidor que está com sede disso. E hoje a gente tem uma ferramenta muito legal que é a internet. Você não tem mais barreira de nada. Então, o seu público consegue te encontrar. É claro que tem que ficar visível para a internet, mas sabendo procurar, você encontra. É um investimento no marketing, né? Está sempre ali o tempo inteiro aparecendo. Hoje, né? Você fez de manhã acordando, assim. Então, assim, é esse investimento de tempo mesmo, mas parte do acreditar no que está fazendo, não é? Exato, exato.
Eu participei de um evento essa semana também que eu falei sobre inteligência artificial, que a gente já tá na indústria 5.0. E me perguntaram, olha, mas a inteligência artificial não vai tomar o lugar das pessoas, do criativo? Não, Do porque não criativo tem nunca. vivência, Nunca. não tem vivência cultural, não tem empatia. Então não tem como uma inteligência artificial tomar conta na nossa cabeça. A gente consegue trabalhar com colaboração simbiótica. Porque sem as minhas ideias e o meu conceito, a minha inteligência artificial não existe. Não vai dar retorno, né? Vocês usam ela para inspirar, a procurar, pesquisar? Eu sou totalmente ainda não. leigo. Não. Eu venho assim. Entrei no mundo da moda pela maquiagem, cabelo. Tenho uma vivência muito grande em estúdio, de fotografia, desfiles. Esse foi o meu universo durante muitos anos. Então, assim, o meu trabalho hoje, ele é focado em experiências que eu já vivi, em coisas que eu já vi, ou em coisas que eu pesquiso, mas eu pesquiso ali, uma pesquisa Google, ou Pinterest, ou às vezes eu vejo, porque eu consumo muito Instagram, e aí eu vejo uma roupa com caimento, vejo um ponto num outro, vejo uma cor num outro, e eu junto e coloco a minha identidade. Que nem esse, eu falei que eu fiz umas roupas pra Mega agora, inspirada em alguns artesãos. E eu fiz uma blusa que foi um crocheteiro que desenvolveu, um outro que usou, aí eu usei o mesmo fio, a mesma cor, mas eu fiz uma peça com a minha identidade. Sim. Você fez uma releitura da Uhum. peça, Uma né? releitura, homenageando duas pessoas que são muito queridas pra mim. Isso é incrível, né? E o que inspira vocês, assim? Sim. É, Ah, é isso, sabe? É Sim. ver a criatividade do outro, é ver o mundo, é E a- isso que E inspira. ainda admirar, né, as pessoas. Eu ainda fico um pouco assustado, assim, com as pessoas vindo até mim para falar alguma coisa. Então ainda Aham. me assusta, mas eu gosto muito de ter essa troca, de conhecer pessoas, porque eu fico mais próximo delas. E eu falo que eu sou uma esponja, né? Eu não posso ver nada, que eu já vou sugando tudo para absorver, né? Porque Então, quem gosta de moda vai construindo a roupa, né? E a Exato. aparência. Aham. Então, assim, não é só uma blusa de crochê que ali é colocada de qualquer forma, né? Tem a construção da roupa, do estilo, não é? sempre vem uma história Sempre vem uma aí história. agregando. Sempre. Eu sou muito empático. O que me inspira muito é a empatia. Eu penso, se fosse eu nessa situação, o que eu gostaria de usar? Então, se fosse eu passando na passarela nesse momento, o que eu gostaria de estar usando nessa situação? Então ali eu vou processando, vou pensando, eu quero mais extravagante ou menos extravagante, mais cor ou menos cor. Invariavelmente eu escolho extravagante e mais cor. Eu sou do exagero. Principalmente para passarela. Aí a gente traduz para o cotidiano, para o prêt-à-porter. Isso me inspira. A minha inspiração é assim, ela é figadal, é com raiva, é com intensidade. E aí a gente suaviza para mostrar para o público, senão também assusta. Mas é o tal da bagagem, né, do profissional. Sim. Eu imagino que o Igor, ele, em combinação de cores, ele é incrível. Por quê? Vem a bagagem da maquiagem, Da né? Sim. Da maquiagem. Maquiagem, ela me deixou muito íntimo das cores e é fácil pra mim. Que nem eu produzi uma peça agora que ela é o pôr do sol do Pantanal. Eu consegui colocar 5 cores num vestido, tudo com franja e um degradê que você não vê marca nenhuma nas trocas das cores. E eu tenho facilidade com isso. Eu falo que é um ambiente ali que eu já dominei. E agora eu quero mais. Nesse ponto eu tenho um sofrimento acentuado, porque eu tenho protonomalia, que é uma espécie de daltonismo. Então, eu, para definir certos tons de cores, eu sou uma negação. Confundo verde com marrom, azul com verde, aí eu peço ajuda do Igor. Você judia dele, porque meu marido também Não, tem. ele que judia de mim. Eu Porque judio ele fala, dele. não, isso é azul. Eu falo, não, é verde. Isso é marrom. Não, é azul.
pessoa já sabe o problema, mas ela não admite que o verde não é marrom. Meu marido é assim, Então, quando quem eu vou sofre sou produzir eu. as flores, né? Ah, essa daqui, essa cor, eu vou colocando tudo meio próximo, né? O que que você acha? Ele não acha nada, né? É judiação. Tudo igual. Ai. E qual foi a peça, assim, que você acha que marcou a tua vida? Que você, quando você olhou, você falou, uau. Uma peça. Uma vez eu trabalhei numa empresa que ela misturava é, alfaiataria, bordado richelieu, renda renascença. E na minha percepção, o bordado richelieu era mais voltado para vestes religiosas. Tá. Quebrou esse Tabu. conceito na minha cabeça. E assim, ela consegue produzir peças lindas, misturando essa combinação de um tecido, muitas vezes um linho, uma cambraia, com bordado, richelieu e renda renascença. E assim, eu tive a oportunidade de ir fazer um treinamento lá no Ceará, na fábrica, e eu levo para minha vida. Muitas outras oportunidades vieram depois desse meu conhecimento, né? E assim, eu sempre estou aplicando. Então a gente consegue misturar couro com linho, couro com seda, tá? É, vivências também de fábrica. Muitas vezes a gente vai, algumas consultorias, a gente trabalha para fazer melhoria produtiva. E teve um estilista que, em uma peça, ele usava 6 entretelas diferentes, porque cada uma tinha a peça. sua função. A gente fez o levantamento para ele sobre gastos, sobre o processo, e ele falou: não, esse é meu diferencial. Ele O sabia meu daquilo. público, ele aceita isso e eu consigo colocar o meu, o DNA. capital, o meu DNA, eles pagam por isso, então eu não Uhum. posso abrir mão. E eu achei também incrível que quando você sabe o seu público, você não abre mão. Você não abre mão, né? A sua Essa identidade. questão de identidade é muito interessante. Ontem eu precisei enviar uma peça que vai para uma sessão de fotografia. E aí um amigo meu que foi levar, né? Aí entregou. Aí eu mandei uma mensagem, né? Falei, e aí, conseguiu pegar a peça? Ele falou, consegui, é pesada, né? Não tem noção, né? Não, é porque as minhas peças, elas são bem pesadas, principalmente as de franja. A arara que eu produzi tem 7,5 kg. Quanto de novelo de linha vai? Ah, ali foi uns, Ali ali foi uns quase 70, contando É base muita e coisa. franja. É muito novelo. E esse era um pouquinho menor, que era o Queimadas do Pantanal. Mas ainda assim é um vestido de quase 5 quilos. E como, assim, a pessoa que vai usar, né, seja modelo ou seja a pessoa que comprou, ela tem que ter um estilo próprio, né? Ela tem que suportar aquela obra de arte que está em cima dela, não é? Mas Tem aí- que tá, senão né? a peça Mas não é acontece. aí é onde entra a questão do conhecimento, do estudo. É você saber projetar na hora de montar a base para onde vai esse peso. Tá. E aí a peça não Não fica é só pesada. começar ali fazendo de qualquer Não. jeito. E aí a peça não fica pesada porque ela tá justa no lugar certo, que geralmente é quadril, para ficar o peso ali e a pessoa não sentir ao longo do dia. E se você não tem o conhecimento da modelagem, se não aplica a modelagem correta, a peça fica Exato. desconfortável, ela não veste bem, não vestindo bem a peça não vai acontecer na passarela, o modelo não vai se sentir bem ao utilizá-la e o trabalho, o custo que você teve na produção não surte efeito. A peça não realiza, não acontece. E vocês já planejaram, assim, alguma peça que na cabeça ia ficar, nossa, linda, maravilhosa, e na execução ficou horrível? Deu tudo errado? Graças a Deus, não. Não. Teve peças que já foram desfiladas por diferentes modelos e uma ou outra determinada modelo não conseguiu realizar a peça. Mas daí é questão de Mas modelagem. não, foi questão da modelo. Da modelo. em si. Isso. Eu acho que é mais questão de altura, de
personalidade, né, da modelo. Tem modelo que tem uma personalidade mais forte, outras nem tanto. E questão de entender, né, como é que a roupa funciona. Quando eu tenho tempo, eu tô no bastidores, eu consigo, faz assim, faz assado, vamos assim, essa roupa pede essa atitude, pede essa presença, e a coisa acontece. Mas quando não dá tempo, aí Porque a peça tem uma história, né? que nem eu mandei a peça lá pro editorial. Eu não vou estar lá. Então você não sabe Eu como não sei vai ser uma não sei o que surpresa. esperar. Mas a equipe que tá fotografando, eu conheço, eles fazem um trabalho que é Muito incrível, bom. então tá em boas mãos, eu tô tranquilo por isso. Uhum. Senão eu já estaria mandando mensagem, pede pra fazer isso, pede pra fazer aquilo. Mas e isso é importante, né? Você ter um apoio, né? Sim. Porque o artista ele não consegue trabalhar sozinho. Uma hora você tem que delegar. E você precisa trabalhar com os seus. Uma pessoa que não sabe, não conhece a sua marca, não vai falar a mesma linguagem que a sua marca, Uhum. né? Com o estilista, ele precisa entrar no mundo do estilista. É exatamente isso. Aí a gente só vê resultados bons. Bons. O que te encanta na moda? Porque quantos anos você já tá na moda? Ai, muitas. ai, não, sou novinha. O que te encanta na moda, assim? Mesmo a gente falando, ai, não, essa tendência já veio. Gente, ela sempre vai ser diferente. Ela sempre vai ser diferente porque tem olhares diferentes naquilo. Então, enquanto a moda não for a gente é, é, viver na pele, né? A gente tem várias oportunidades na moda. E isso que me encanta. É essa geração de oportunidades. É a oportunidade que vem da senhorinha, do crochê, que ela pode passar aquele conhecimento para um estilista, que ele vai traduzir aquele crochê que estava às vezes no bico de um guardanapo e ele faz coisas lindas. Então essas possibilidades, essa variedade de possibilidades, né, que a moda nos dá. E como permanecer com alguns conhecimentos, né? Por exemplo, a flor de tecido. Tem uma técnica que ela já está sendo perdida porque quem faz são pessoas que já estão com idade avançada e ninguém está continuando, né? Estávamos falando de fio de seda. Então, assim, são técnicas e são conhecimentos que acaba tendo risco de se perder pelo caminho. Como vocês acham que a gente deveria fazer ou o que deveria acontecer para que esses conhecimentos, o richelieu, né, o bordado delicado, o crochê mesmo, né, com seus pontos, porque tem ponto que só antigamente usava, não se usa mais, né, porque a modernidade, as pessoas estão usando algo mais rápido. Como não se perder isso? Pergunta difícil. A pergunta é difícil. Aí eu acho que é um pouco difícil disso de se perder, assim. Você acha? Eu falo que o crochê entre aspas, tá? Ele ficou um pouco esquecido. Uhum. Mas ninguém deixou de usar. Assim Não. como o richelieu, talvez lá no Centro-Oeste, onde eu moro, não seja uma coisa tão usada, tão consumida. E acho que produzida, nunca nem vi falar que produz richelieu em Mato Grosso do Sul. Mas lá no Nordeste, você vira a esquina, tem em todos os lugares. A gente inclusive já comprou lá, Fortaleza. Mas eu acho difícil isso se perder, porque a hora que a essência do richelieu, aquele momento tiver um pouco assim, vai vir um estilista que vai construir alguma coisa inteira, né, feito com aquela técnica e vai ficar aqui, ó. E aí, onde vai entrar... Que renasce, né? Exatamente. Renasce. A moda, ela faz renascer algumas técnicas, né? Sim, ela tava falando de coisas de tendência que vai e volta. Eu vou dar um exemplo da boca de sino. Tá. Ela entrou ali em tecidos coloridos, anos 70, 80. Depois veio numa calça bailarina, que é um tecido totalmente sintético. E ela voltou no jeans e agora voltou na alfaiataria. Então, assim, Até ela vê a flare, né? Que ela muda um nomezinho, Ela mas muda. a característica é a mesma. Uhum. Então, falar, essas coisas elas não desaparecem. Elas vêm com um olhar diferente,
com uma tecnologia diferente, um tecido, uma estampa, uma cor, mas elas estão sempre voltando. O interessante da moda é que ela não revoluciona, ela reinventa, ela reconstrói, ela retrata de uma nova maneira uma técnica que já existia. Uhum. Então, o crochê tem passado pelos os últimos anos mais recentes por uma reinvenção, uma reapresentação através da moda. O crochê que era da cozinha, do chão, do tapete, da colcha, da manta, hoje está sendo trazido para o vestuário. Uhum. Então a gente vê a moda em si produzindo o crochê ou pegando o crochê e trazendo para a moda. Mas na questão de técnicas, que a gente corre o risco de perder, eu acredito que seria uma boa ação construir uma memória dessas técnicas. Não só para, não, eu vou preservar, caso ela seja extinta, eu tenho uma semente guardada, mas mais por incentivo da prática. Você ter uma espécie de acervo, ou um museu, uma memória mesmo dessas técnicas, até para incentivar que se forme nova produção, se forme Seja feito um resgate. renovação dessas técnicas, para que outras pessoas possam aprender, possam saber do que se trata. Hoje em dia você não tem mais a avó ou a mãe que ensina a filha ou a neta a fazer crochê, por exemplo. Nós aprendemos pelo YouTube. Uhum. Hoje Numa as pandemia, ferramentas, Né? né? As ferramentas de internet. mudaram e apresentam muito mais facilidade para aprender. Uma mãe hoje não tem mais a disponibilidade de tempo no corriqueira que uma mãe antes tinha para ensinar alguém para fazer crochê. Então, as ferramentas também mudaram. Ok, um artigo que é patrimônio imaterial, que tá, já o IFAM detém isso, né? É a renda irlandesa, de Sergipe. Tá. Ela é patrimônio imaterial. Então, eles fazem um trabalho forte também no IFAM sobre isso. Documentar isso, levar. E muitas vezes, quando sofre algum tipo de influência externa, eles ficam receosos, mas têm documentado a técnica original. Na verdade, assim, a gente precisa documentar. Olha, partiu disso. Para onde vai, a gente nunca sabe para onde vai. Mas, historicamente, começou aqui. Que eu acho que é muito importante para tudo, né? Por isso a necessidade de ter empresas, né, ou instituições como Senai, o Sebrae, porque eles mantêm, né, os museus mantêm e dão abertura para artistas como vocês terem acesso a essa técnica, né, tinturaria natural, que ela teve um período que ela estava muito em baixa, aí de repente a gente viu a ascensão, Flávia Aranha fazendo roupas belíssimas com tinturaria natural, e daí teve o boom, né? E agora sim, todo mundo quando fala em sustentabilidade, em uma peça mais ecologicamente correta, pensa numa tinturaria natural, né? Sim, sim. E outra, o que a gente precisa ver o que deu errado, né? Que quando a gente estuda, a gente precisa partir disso. Aqui deu errado nesse certo ponto. O que eu posso fazer para melhorar? E é isso, a gente tem que estar em constante melhoria de todos os processos. Então, beneficiamento a gente tem, nossa, algumas técnicas novas de beneficiamento para deixar mais com uma vida mais longa, um certo tipo de beneficiamento. O beneficiamento natural mesmo era o problema dele, é que ele não ficava na peça. Cada vez que você lavava, a peça mudava a cor. Mas como que a gente resolve isso? Então, algumas técnicas foram desenvolvidas também, né, para deixar aquilo sólido, né, aquilo permanente, né? E qual a marca de vocês na peça que vocês fazem? O que vocês, assim, pensam na hora que vai fazer? O que mostra que é de vocês? Porque, por exemplo, a sua assinatura, a assinatura, né? Qual é a assinatura? Vocês já pensaram na assinatura? Por exemplo, o Alex da Trapos, né? Ele só usa linha preta.
Então a peça dele sempre vai ser com linha preta, porque é a assinatura dele. Hoje a assinatura são as franjas. Tem as São as franjas franjas. e nas peças que não tem franja, porque minha marca, acho que uma das mais fortes é a questão dos acabamentos. Eu faço sempre uma gola larga, uma barra larga e quase sempre bordada. Então, Uhum. além de fazer, eu ainda bordo a palazinha, né? Tá. Manga. Mas eu acho que tá ali, no que não tem franja, é esse acabamento Esse mais acabamento. largo e as peças de franja. Eu acho que as duas coisas, ela retratam muito, assim, a minha marca. Como eu e o Igor produzimos peças, nós não temos uma identidade única dentro da Igor Eusébio Crochê, porque o nosso crochê é bastante diferente. Ele tem um ponto com uma tensão mais justa e o meu ponto, ao contrário, é bem mais largo que o dele. Então, se você pega a mesma peça produzida por mim e essa peça produzida pelo Igor, as peças são totalmente diferentes. Diferentes. E isso é a identidade do A crochê, identidade né, do mesmo? crochê, duas pessoas não Uma conseguem produzir crocheteira a não mesma faz a peça. mesma peça, né, do que a Porque, outra. por questão de especificidade da pessoa. O segurar da agulha, a tensão do fio, quanto ela aperta ou afrouxa o ponto. Então, as nossas peças, mesmo produzindo a mesma peça, a mesma receita, elas não vão sair iguais por isso. Que Mas interessante. o liame da marca o acabamento é sempre muito bem feito, é primoroso. Você pegar uma peça da Igor Eusébio Crochê e uma outra peça de crochê, você vai ver que é nítido a diferença de acabamento e as franjas. A característica principal das peças produzidas são as franjas. Eu sou virginiano, né? Então eu vou nos detalhes ali. Então, acabamento pra mim, eu vivo estudando formas de deixar esse acabamento ainda melhor. Eu sou leonino, eu passo para ele fazer o Eu acabamento. agora, E eu sou capricorniana, se quiser que eu faça o custo, eu faço. eu agora, ali, ó. eu agora tô aprendendo assim a travar a própria linha para ela não correr e não soltar a pontinha. Quando eu vou usar uma cola, eu não passo a cola e coloco o dedo em cima, igual eu vejo a maioria das pessoas fazendo. Eu já consigo colocar a cola dentro do ponto. Tá. Eu passo a cola na linha, estico o crochê, a cola entra. Então, assim, são coisinhas Detalhes. que deixam o meu trabalho muito diferente. E que as pessoas perguntam, têm curiosidade de saber como. De como faz as peças, isso é Aí a Aos gente vende a montes. aos patente. montes. Ótimo, parece Eu- Capricorniano. Eu agora, de uns meses pra cá, comecei a gravar uma série de videoaulas. Tô começando a. Aí eu vi no TikTok de como fazer. Não, ali é só dicas. Tá, Eu tô gravando videoaulas mesmo pra entrar com Hotmart, com legal. algumas coisas no YouTube, mas eu tô ainda esperando ter um volume maior de vídeos para eu poder manter uma constância ali de, Uhum, tipo, a cada 15 dias vai ter um vídeo, vai ter um vídeo. uhum. Mesmo que nem agora eu tô 3 semanas aqui em São Paulo, não consegui gravar Faz nada de nada. vídeo, então eu vou ter reservas para ir colocando. Então eu quero primeiro estruturar, para daí começar a soltar essas aulas. Geralmente quando faz aulas assim, a gente tem que ter uma estrutura de 2 ou 3 meses, né? Uhum. Reserva. Então, Sim. quando você startar, 2, 3 meses já gravado, porque daí você consegue dar conta. Uhum. E aí, né, nessas minhas aulas, vocês vai poder ver diversos jeitos de finalizar, de fechar ponto, de subir carreira. Passar seus segredos. Porque, não, eu não diria nem que é segredo, Ah, mas aí tá pagando a patente. Tudo a minha bem, né? visão. Né? Você tá pagando a aula, né? É a minha visão, que nem produzi uma peça agora, que é até pro Artesanal Fashion Class, e eu subo as carreiras de um jeito. E quando chega em determinado momento, eu passo a subir de uma outra forma. Tá. Mas é Ai, porque que legal. naquela parte da peça pedia uma subida de carreira diferente. E eu tento explicar o porquê. O conhecimento da peça, né? Da não, construção, da estrutura. Sim, o domínio ali da situação onde a peça está. Então, assim, hoje em dia existem várias maneiras de você subir a carreira.
Tem gente que sobe com 3 correntes, tem gente que sobe com 2, tem gente que vira o trabalho e faz a corrente. Uhum. Que dá a diferença se você fazer a corrente antes ou depois de virar. Uhum. trabalho. Eu já começo de um jeito totalmente diferente. Eu já viro, não subo corrente nenhuma, eu já entro com ponto baixo e subo mais uma corrente. Então, assim, cada um tem o seu jeito, mas eu já vejo de uma forma diferente. Eu já vejo que cada peça precisa de um jeito diferente de subir. O fio é diferente, às vezes a agulha é diferente, às vezes o resultado que você busca pode ficar diferente com a maneira que você vai subir. Uhum. Eu sempre falo assim, eu vou costurar essa peça, se eu for costurar, eu subo de um jeito. Tá. Se não for para costurar, é uma peça que está sendo feita ali, Colocar o fogo também circular, altera? altera. Sempre o jeito de subir vai determinar o equilíbrio da peça. Tá. Olha, um conhecimento assim que é da prática mesmo, né? Mas é. E todo trabalho manual, né, Igor? Sim. É assim, depende do dia, até seu ponto muda, não é? Muda. Eu faço poucas calças. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Uhum. Muito embora minha última calça aí explodiu. Legal. E só que comecei a. Aí, o que aconteceu com a primeira calça que eu fiz? Eu fiz uma perna. E aí, como é um processo de 2, 3, 4, 5 dias, na hora que eu fui fazer a outra, o meu humor tava diferente. Saiu a perna Ficou de diferente. tamanhos diferentes. Jura? Sim. É a questão do ponto, né? Não, Até- eu falo, Da que, eu tensão. falo que crochê é a sensação. Uhum. A sensação que você tá vai sair ali. E numa calça fica diferente, em mangas também. Uhum. Então, o que eu aprendi agora pra solucionar esse problema que eu tenho? Não Se é, demora 2, 3 dias, você Não não vai é. estar com o mesmo humor. mas não é Entendi. todo mundo que tem essa dificuldade, Tá. assim. Tem gente que consegue fazer todos os pontos iguais. Iguaizinhos. Todo dia vai estar chovendo, a pessoa tá fazendo igual, tá sol, a pessoa tá fazendo igual. Eu já não sou assim. Aham. Então agora eu trabalho com uma linha numa perna, uma linha na outra. Eu faço 3 carreiras aqui, 3 ali, 3 aqui. Que se eu tiver que parar pra fazer alguma coisa, tá Ah, equilibrado. E na hora que voltar vai estar igual. Tá equilibradíssimo. Então, assim, resolvi o meu problema. Tudo bem, né? Gera um custo maior que. Vamos supor que eu pegue um fio que é grande e vou fazer uma calça. Eu vou precisar ter 2. Uhum. Um só dá pra fazer a calça, mas mas você eu vou precisa precisar dos ter dois. 2 pra eu ter um equilíbrio na minha peça. Então, assim, eu que lute. Você que lute, é. E moda autoral é muito isso, né? Você Uhum. passar aquela emoção, aquilo que você tá, e a pessoa que vai comprar, ela vai entender, né? Pelo menos assim, é o que os artistas, os estilistas tentam passar, né? A importância que vocês têm falado disso, né? Aquela peça é única. Sim. E eu gosto muito, assim, de trabalhar com coisas que é inusitadas, né? Eu fiz um trabalho até pro Alex. Ele ia dar uma aula numa faculdade e o Alex, ele é conhecido pela reciclagem, né? Pelo upcycling, que tá super em alta. Alta. E ele falou, Igor, eu vou dar uma aula e eu queria levar uma peça sua, né? Porque o crochê, ele é uma peça de vida longa, né? Uhum. A gente sai do fast fashion ali com ela. E aí eu falei, tá, mas me explica como vai ser essa questão da sua aula, quais os assuntos que vão ser abordados e tal. Ele falou assim, é o upcycling, Então eu falei, então vamos fazer um crochê dentro do upcycling. Peguei resto de fio, emendei tudo, criei um novelo com uma cor sortida ali, seguindo uma coisa bem orgânica. Fiz um corcelê, que era uma terceira peça, né? Uma peça que você põe por cima. E na hora de estruturar essa peça, os corcelês, eles usam barbatana, Uhum. que é plástica, ou de metal. Eu usei fio de fibra ótica, Tá, que ele usa nas bolsas. que ele Ele usa nas usa nas bolsas. bolsas. Nas Então bolsas. eu quis fazer uma Pra dar peça, estrutura a fibra ótica. Ela deixa a Ai, bolsa em que pezinho. legal. e na minha peça ele deixou encurvadinho, assim. Corcelê como ele tem que ser. Então, assim, eu já peguei a ideia dele, o conceito da marca dele, e consegui fazer uma peça Fez uma específica. collab com ele. Exatamente. Uhum. Eu imprimi a identidade dele numa peça minha. Uhum. Então, isso tudo é possível. A calça que eu falei pra você que estourou agora, É. eu peguei a estrutura de uma calça jeans, do cós, eu recortei ali bem no contorninho do bolso, no zíper, tirei todo o tecido e fiz uma calça e costurei ali. Então, assim, você olha em cima, é um jeans. Mas não. Mas não, ela é inteira de crochê.
Que lindo. E essa calça, assim, foi uma sensação ali na Mega. Porque a questão da inovação, que inovação. falta ainda um pouco. Falta esse olhar, né? Essa vontade ou coragem, talvez, de fazer o diferente. E de De experimentar. experimentar. Se der errado, deu errado, tudo bem, né? Refaz. Mas Você é. faz. Uhum. Muda a Mas é a rota. tal da bagagem, né? Sim. É a tal da bagagem. Não, foi uma peça que eu fiz tentando. Deu certo, Deu deu certo. certo. Ótimo. Não deu certo, filho, nem posta. Né? Só acontece as coisas depois que posta. Não postou é porque não aconteceu. O que você falaria pro neto de 10 anos atrás? 10 anos atrás seria 2015. Olhando a sua trajetória até agora. Nossa, eu tava começando a faculdade de medicina. Você imaginava onde você estaria? Em primeiro lugar, eu teria ouvido minha mãe. Você é louco, filho. O que ela me disse quando eu falei pra ela que ia fazer faculdade de medicina. Você terminou a faculdade? Parei na metade do 5º ano. Quase no final. Quase. Mas eu diria assim... Segue em frente que você chega lá. É feliz onde chegou? Sou. Hum. Ainda tenho muito caminho para percorrer. Mas como eu já vi em Mágico de Oz, a minha estrada é de ouro. Que linda! E você, Joyce, assim, você também já passou por muita coisa, já aprendeu muito. Já. O que você falaria? Eu sou hiperativa, né? Ah. E eu Quem me não auto-sabotava. Eu me Quem não auto-sabotava. é hiperativo? Então, hoje, eu acho que assim, eu tinha que parar com isso. Eu sou diferente? Sou. Mas por que que eu sou diferente? Porque nada pra mim... Opa, peraí, eu entendo costura. Preciso saber modelagem. De modelagem, preciso saber de marketing. De marketing, preciso saber engenharia. E assim, eu sempre tô buscando e eu ia bater nas costas. Vai lá, querida. É isso aí. E para com isso, sem autossabotagem, que muitas vezes a gente tem, né? Sim. Que a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? É aquela vozinha, né, que fica assim na A cabeça. derrota Será? quase sempre está dentro de nós. Exato, Somos nós exato. que nos derrotamos. Ah, olha, eu já na maioria das vezes eu só olho e falo, será? Mas assim mesmo. Eu não fico pensando Não muito, fica. não. Inclusive, a primeira peça de crochê que eu usei foi bem isso. Eu coloquei uma regata dessas que são cavadas assim até lá embaixo. Coloquei um terninho E foi. e fui para um desfile, que era no Fashion Week. Falei, gente, Fashion Week você tem que ir usando a roupa certa, porque senão você pode ser extremamente cancelado. Uhum. E, nossa, mas deu uma repercussão. Eu falei, gente, agora eu só vou usar crochê. Porque... Você acredita E em você. todo mundo... Aham, né? mas assim, eu coloquei, falei, não vou nem me olhar no espelho, vestiu, tchau. Mas eu entendo o que a Joyce fala. Essa autossabotagem, assim, é uma cobrança Sim. muito Uhum. grande, né? E se não der certo? E se eu estiver no caminho errado? E se eu fizer isso e estiver errado? O que vão falar? São muitas vozes na cabeça, né? Exato. E a gente, assim, entender que, não, aquilo não é pra mim. Porque muitas vezes eu sou capricorniana, né, gente? Então, tô numa... eu preciso solidificar alguns sucessos, Sim, né? Capricorniano tem isso. E hoje eu vejo que não precisa disso. Eu já tenho que entender, não, eu já entendia isso, que eu sou uma pessoa muito feliz porque eu trabalho com o que eu amo e eu ganho bem pra isso. Ai, que bonito. Eu amo, eu falo pra... gente, eu tô ensinando a minha paixão pra vocês. Uhum. O dinheiro, às vezes, entra como só um detalhe. É a consequência. Eu amo o que eu faço. E muitas vezes, aí entra o capricorniano raiz. Opa, peraí, eu preciso fazer um pouco mais. Não, aqui onde que eu tô feliz. Se eu preciso fazer o que vai me deixar mais feliz, não o contrário. Não o contrário. Mas tem uma coisa, a cabeça de todo e qualquer criativo é barulhenta. É barulhenta. É muito Muito barulhenta. Porque assim, quando você fala que vai fazer uma peça, aí você tem que falar, mas esse fio vai dar certo, esse fio não vai dar certo.
eu tenho que fazer essa peça assim, eu tenho que começar ela assim, eu tenho que terminar ela assim, eu tenho que fotografar. Eu tenho que fotografar o processo. Eu vou fotografar como? Eu vou fotografar em quem? Então, o tempo que eu tô fazendo meu crochê é pensando em 1000 coisas. E O se Neto, vê uma outra peça, já começa, não, mas eu vou fazer aquela, daí a cabeça já muda o rumo. e o É Neto, ele tem assim? mania de sentar, colocar os podcasts dele lá pra ouvir e põe um fone. E eu fico falando sozinho. Eu falo, tô há horas falando com você, cara. E você já conseguiu mapear o seu horário criativo? Não, O meu sempre Ainda começa não. 1h da manhã. meu não. Jura? Mas esses horários da madrugada é o horário onde toda a minha magia acontece. Porque para gravar as aulas agora, eu preciso de um ambiente que esteja totalmente silêncio. E eu moro numa rua que na lateral assim passa muita ambulância, eu moro Cachorro. próximo ao aeroporto. Então é muito barulho. Mas na madrugada, Silêncio. nossa senhora. Eu vou assim horas a fio crochetando e gravando ali as coisas. Então também é tua hora criativa. Eu acho que é minha hora de resistência. A hora onde eu mais penso no que produzir, eu acho que é de manhã. A hora que eu tô acordando, assim, vai me dando ideias, 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 ideias. E eu geralmente anoto, né? Porque depois eu esqueço. Depois esquece. Mas Porque a cabeça é barulhenta. eu já abro ali né? o bloquinho de notas, ou eu pego eu tenho um caderno que é uma relíquia ali. Tem muita. Quem pegar aquilo ali, pega tudo a minha magia. Porque tem É o 1000. caderno da Ele bruxa. deixa você É. ver, Neto? Ele deixa você ver o caderno? Nunca nem tive Você saiu curiosidade. ontem com o meu caderno no carro. Perdi. Não perdeu, Não, tá não no fala carro. isso. Deus. A hora que eu entrei no carro, Meu Deus. a hora que eu entrei no carro hoje pra vir pra cá, a primeira coisa que eu vi foi o meu caderno dentro do Ufa. carro. Tá vendo? Mas ele tem papel, aí tem pedaço de linha pendurado. É meio maluquice assim que eu tenho. Tipo, eu faço uma peça. Eu anoto o nome da peça, o fio que eu usei, o número da agulha. Eu pego um pedacinho do fio, eu colo pra ter a cor ali ou a textura do fio. Pra quando eu for fazer alguma coisa ou igual ou parecida, eu saber tudo que eu usei. Porque se eu uso um fio de algodão, ela vai dar um resultado. Se eu uso um fio de um outro material, dá outro, completamente diferente. Então eu tenho que saber pro resultado que eu quero se aquilo ali vai funcionar. E às vezes eu tenho essas anotações. Não, Assim, é ó, a ótimo peça isso. ficou de tal maneira, o ponto ficou mais frouxo, ou ficou assim, ficou assado. Ali Muito legal, é seu histórico. Ali é meu histórico de cada peça. Aham. É sua história, é ótimo isso. Gente, tá acabando. Sim, adorei a conversa. Mas eu queria que no finalzinho vocês falassem para as pessoas que estão entrando na moda autoral ou que estão pensando em entrar na moda autoral, né? Todo caminho é árduo, não importa o caminho que você escolher, né? Mas já que escolheu, vamos lá. O que vocês falariam para essa pessoa que está entrando em moda autoral? Olha, da outra vez eu falei estude, né? Estude. Dessa vez eu vou falar estude também, mas tenta entender a sua identidade. Eu acho que a identidade pessoal, a identidade da marca, para poder você conseguir imprimir isso da melhor maneira. Né? Eu acho que entra a questão do estudo nisso, porque você tem que entender qual é a mensagem que a sua marca quer passar, qual é a mensagem que você quer passar. E a partir do momento que você entender isso, as coisas vão ficar muito mais claras. E trabalhar no claro é A melhor coisa. a melhor coisa. A vida fica mais alegre. E aí você vai ver que as suas roupas vão ficar mais divertidas, o processo em si fica muito mais fácil e você fica sem barreiras nenhuma para seguir. Exato. Então, acho que é isso que eu diria. Entenda a identidade. Dando uma continuidade. Entenda seu público e onde ele está. Também. Seu público pode não estar numa feira, mas num shopping ele está. Ele pode não ver o Instagram, mas outro canal da internet ele pode ver. Então, entenda seu público e onde ele está. Como eu falei, quem mira em todo mundo, às vezes o criativo ele tem essa dificuldade de não entender onde o público dele está e ele vai
perdendo a força, não é? Vai Ai, eu não desmotivando, né? vendo. Ai, eu não tô vendendo. Pô, peraí, você tá no lugar certo pra fazer a venda certa, Uhum. né? Então, entenda seu público. Quem que você quer atender? Ótimo. Neto? A minha sobrinha uma vez me perguntou, ela tinha 4 anos de idade. Tio Neto, quando você vai parar de estudar? Eu disse a resposta mais lógica e mais certa possível: nunca. Estudar, a partir do momento que você começa, você não para jamais. Primeiro, porque você nunca vai saber tudo. Sempre vai ter algo para você estudar. E quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você tem certeza que não sabe de nada. Exato. Então, se você sabe fazer crochê, você quer aprender crochê, tenha sempre em mente isso. Você sempre vai precisar estudar e se preparar. Traga o crochê para sua vida ou leve a sua vida para o crochê. E traga a moda à sua consciência. Produza moda, ou produza o crochê de cozinha, ou o crochê de sala. Seja um crochetista, um especialista em crochê, não só o crocheteiro ou crocheteira, aquele que faz o crochê por trabalho. Crie o crochê, especialize o crochê. Tenha o crochê como ideologia de vida, de artesanato, de produzido manualmente, com carinho, com amor, mas também com técnica, porque a técnica vai te ensinar a valorizar o seu próprio trabalho, a sua mão de obra, a sua força, o seu talento. E quem tem talento, conquista o que quiser na vida. Lindo, lindo. Vocês se inspiraram? Eu me inspirei muito, muito. Histórias lindas. Muito obrigada aos três por essa Eu agradeço. aula, Eu que né? Por agradeço. esse momento tão incrível de tanto aprendizado. E se você se inspirou, siga a gente por mais podcast. Obrigada. Tchau. Obrigada, viu, gente? Foi Tchau, assim. tchau. Que delícia, gente. Ai, muito